Boa tarde, galera. Bom, pessoal, aqui é o professor Vinícius, né? Já sou bem conhecido de vocês. E nesse semestre nós vamos trabalhar a disciplina de tópicos especiais. Então eu vou gravar um vídeo aqui com alguns slides sobre a aula 1, tá? Vou fazer a projeção da tela para poder disponibilizar para vocês. Então a aula 1, ela está disponível em PDF lá no SEAD e também na nossa sala do Classroom. E eu fiz alguns slides para fazer um resumão aí da aula com vocês, tá certo? A atividade também da aula 1 já está lá no SEAD para vocês devolver. Bora lá. Então, a nossa disciplina é a disciplina de tópicos especiais. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, se tiver com problema de acesso ao SEAD, entre em contato comigo pelo meu e-mail aí, vinicius.oliveira@unigran.br. E eu também estou aqui na Unigran todos os dias, se vocês precisarem, é só entrar em contato. Então, vamos lá, né? É muito importante que vocês postem as atividades na plataforma do SEAD, tá? O professor não vai receber as atividades que não estiverem lá na plataforma do SEAD. Eu não posso receber atividade pelo e-mail e nem pelo Classroom, tá? As atividades precisam ser entregues pela plataforma do SEAD. É muito simples, galera, o porquê que eu não recebo as atividades sem ser no SEAD. Porque as disciplinas no SEAD, o pagamento do professor é feito pelo acesso do aluno na plataforma do SEAD. Então, se você não entrar na plataforma do SEAD, eu não recebo pelo meu trabalho. E a gente trabalha porque a gente precisa receber. Né? Então, é muito simples explicar para vocês. Fica bem mais tranquilo de vocês entender dessa forma. O que vocês me mandam fora da plataforma não conta nada para mim. Tá bom? Então, nós vamos falar aí na aula 1 sobre o porquê escrevemos trabalhos científicos. Nós colocamos esse conteúdo na aula 1 justamente porque no semestre passado vocês terminaram aí os TCC de vocês, né, os trabalhos de conclusão de curso, apresentaram os trabalhos na forma de resumo lá no Conigram, e a intenção é que vocês agora terminem esse processo publicando, né, o trabalho de vocês numa revista, no periódico científico. E aí a gente fala um pouquinho, né, sobre por que escrevemos trabalhos científicos. Então, qual é o objetivo, né, da publicação científica? Por que é importante e interessante a gente fazer isso? Primeiro, é claro, a gente está no curso de biomedicina, a gente faz ciência, a gente precisa publicar o que a gente faz, deixar as outras pessoas saberem, a comunidade científica, a comunidade em geral também, saber o que a gente tem feito. Então, os objetivos são divulgar e socializar os conhecimentos, proporcionar a validação e reprodutibilidade dos resultados, e expor-se à crítica. Né? Quando a gente publica, várias pessoas vão ler, e aí a gente pode aí ganhar críticas construtivas aí para o nosso trabalho. E aí a pesquisa científica procura, investiga, analisa, testa informações para produzir conhecimento de forma imparcial. Então nós temos um produto, né? O nosso produto ele é o artigo científico, que é construído com base no conhecimento científico, que usa o método científico. Né? Então, nós temos um produto e, para construir esse produto, nós utilizamos um método que é o método científico. Então, vocês observaram o mundo que rodeia vocês aí, antes de iniciar o trabalho de conclusão de curso, né? Formularam um problema ou uma pergunta, e aí vocês criaram uma hipótese, né? Que é a resposta possível de ser testada e fundamentada, né? Frente a esse problema. E aí tem a fase da experimentação, que é a manipulação e comparação dos resultados, né? Alguns de vocês fizeram trabalhos aí de revisão de literatura, que é a mesma coisa da fase de experimentação. Vocês estavam pesquisando na literatura, né, formas de comprovar a hipótese de vocês, né, relacionada a um problema e a uma pergunta que norteava aí, que norteia o trabalho de vocês. E aí, depois dessa fase de experimentação, a gente vai para a fase de aceitação ou rejeição da hipótese. A gente descobre algumas coisas e aí a gente conversa com o orientador para ver se esses resultados que nós encontramos
nós vamos aceitar eles ou não, né, para dar continuidade no nosso trabalho. Então, existe uma dúvida, que eu fiz um fluxograma, ó. Existe uma dúvida, né, que é o problema, a gente faz a pesquisa, né, nesse meio tempo a gente faz a redação dessa pesquisa, que é escrever o artigo, né, depois a gente manda para publicação, quando a gente publica as pessoas leem e aceitam, e aí pronto, né, o seu trabalho foi produzido e foi publicado e está sendo lido pela comunidade científica. Então, a gente faz aí, como que a gente monta esse trabalho, né? Ó, professor, vou revisar agora meu artigo, vamos ver como que tá. Então, e agora você pode revisar com tranquilidade, você já foi aprovado no TCC, você vai colocar nas normas da revista, né? E fazer aí um negócio bem legal. Então, o primeiro argumento, que é a introdução, lá na introdução a gente chama isso de premissas, que é a contextualização, a fundamentação e as justificativas para o seu trabalho e os objetivos do seu trabalho. Lembrando, pessoal, que a conclusão do trabalho e do artigo de vocês, ela deve responder aos objetivos. Então, você tem lá o objetivo. O que eu coloco em conclusão, professor? O que não pode faltar na minha conclusão? A resposta aos objetivos, se você conseguiu atingir ou não esses objetivos. Né? E aí a gente sempre deixa algumas dicas para vocês. Não incluam premissas desnecessárias, ou seja, aquelas introduções enormes que fogem do tema, não precisa disso, tá? Introdução é de no máximo uma página e meia. O que passar disso é desnecessário. E não omita premissas necessárias. Às vezes a gente enche tanta linguiça, né, e esquece de colocar, de contextualizar o nosso real problema, né, sobre o que nós estávamos falando. E o segundo argumento, né, que do método à conclusão. Então, materiais e métodos. Qual foi o método que você utilizou para fazer sua pesquisa, né, sendo ela de experimentação, clínica, ou sendo ela de revisão de literatura. Deixar o leitor saber, né, como que você fez essa pesquisa. Os resultados, apenas os resultados necessários. O que significa isso? Os resultados interessantes, resultado que você encontrou, que não tem pé nem cabeça, que não tem nada a ver com o seu trabalho, que destoou do seu trabalho, dos seus objetivos, do seu problema, da sua hipótese, não precisa colocar, tá, lá no seu artigo. E a discussão, para que serve a discussão? Ela valida os métodos, valida os resultados e valida as conclusões, né? Então, a discussão serve para isso. Por que eu sei, por que eu utilizei esses métodos? Aí eu discuto, olha, eu analisei artigos dos últimos 5 anos por conta disso, disso, disso e disso, né? E os resultados que eu encontrei foram esses, por quê? Por conta disso, 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 disso. Concluí que lá no meu trabalho, né, eu consigo resolver esse problema, comprovei minha hipótese e por que a minha conclusão está correta, por causa disso, disso e disso. Então, a discussão nada mais é do que a gente validar os métodos, os resultados e as conclusões. E como escrever um artigo científico? Né? Antes de iniciar a redação do manuscrito, você deve estruturar a ideia do seu artigo. Né? O que você quer com esse trabalho? Aí sim a gente começa a estruturar esse manuscrito aí, esse boneco que a gente fala. E aí, para ajudar vocês, eu apresento os tipos lógicos de pesquisa. A prática da pesquisa buscou criar protocolos metodológicos. Com isso, vemos hoje cientistas discutindo o que são tais pesquisas. Aí tem um monte de coisa, de corte, caso controle. A gente não quer isso, tá? Nesse momento, nós vamos para outro lado. Eu vou simplificar para vocês, para ficar mais interessante da gente transformar aí esses manuscritos em artigos científicos. O problema de tantas divisões é que não partem de um mesmo referencial, baseando-se em detalhes de procedimento, de localização, de lógica. A gente não quer isso, né? E aí eu apresento para vocês o método lógico, né, que faz com que a lógica guie os tipos de pesquisa. E aí, como que a gente tem isso? No método lógico, né, a gente tem apenas 3 tipos de pesquisa: a pesquisa descritiva, pesquisa de associação, de associação sem interferência entre as variáveis, e pesquisa de associação com interferência
entre as variáveis. O texto científico conta uma história, então você vai responder as 5 questões fundamentais sobre essa história. Como começou, né? Você vai ver o problema que instigou a pesquisa e os fundamentos que justificam o seu projeto proposto. Então, o primeiro parágrafo da sua introdução é isso, tá? Primeiro, o segundo parágrafo. Depois, onde chegou, mostra as principais conclusões. Em geral, não mais que 3 ou 4. Né? Uma conclusão de bom nível já é suficiente. Como chegou aí? Aí quais são as evidências, os detalhes da metodologia, dos resultados e da literatura que permitem você defender as conclusões? O que isso muda na ciência, né? Então, o seu trabalho ele vai mudar o quê? Na ciência e na vida das pessoas. O que isso vai trazer para essas pessoas? Indique o avanço que a pesquisa trouxe no cenário científico, ou seja, o que muda a partir da publicação do seu artigo. E por último, por que interessaria ao mundo? Além de mudar a ciência, mostra que é uma mudança interessante. A questão respondida deve ser necessária e interessante, contribuindo bastante para a evolução do conhecimento da área. Como que a gente aplica esse método lógico na estruturação da escrita do artigo, né? Então, o título, vamos começar lá pelo título. O título é a primeira parte do texto que será lida. A partir dele, o leitor poderá descartar o trabalho ou buscar o resumo para decidir se entrará no artigo. Portanto, ele serve como um letreiro de loja, mas como qualquer elemento de atração, não pode ser enganador e nem chato. Sua construção é uma arte com que os cientistas estão se acostumando muito lentamente. Então, o título tem que chamar a atenção do futuro leitor. Ele não pode ser muito comprido, então a gente vê alguns títulos de artigos passando de 2 linhas, isso não é legal, tá? E aí é nesse momento que você vende o seu peixe. A pessoa se interessou pelo seu título, aí ela vai ler o resumo do seu artigo. Depois o resumo, né? O resumo a gente tem aí 2 tipos lógicos de resumo. Há um resumo em que não existe nada de perene, além de, por exemplo, quando é os anais de congresso. Então, tem o Conigram. Eu quero submeter um resumo, mas eu não tenho pesquisa nenhuma. Como que eu faço? Você faz só o resumo, tá? E tem aí o resumo de uma obra, que é o resumo, por exemplo, do trabalho de conclusão de vocês, do futuro artigo científico aí que vocês podem submeter para a revista científica. Então, esse segundo, quando a gente fala lá no segundo resumo, que ele é uma mini fotografia do seu trabalho inteiro. E aí ele vai ter aí justificativa, objetivo, o material e método e as conclusões. E a introdução, tá? Na introdução, pessoal, não tem esse negócio de regras e checklist, onde eu coloco isso, onde eu coloco aquilo. Você deve mostrar ao leitor o que a pergunta pretende responder e validar o objetivo proposto dentro dessa problemática. Então, na introdução, o que você precisa defender? Você expõe o seu problema e expõe o seu objetivo, ou seja, como você pretende resolver esse problema. O autor é livre para iniciar a introdução a partir de qualquer ponto, da problemática, do objetivo, ou mesmo de uma história interessante. Ou pode fazer tradicional, combinando com os objetivos. O que é isso? O tradicional conta uma história, no último parágrafo ali você coloca os objetivos da sua pesquisa, né? Uma forma interessante é quando na introdução você não apresenta os objetivos, mas as principais conclusões, tá? Não está escrito em lugar nenhum que você não pode pôr conclusão, um pedacinho da sua conclusão lá no final da introdução. É bom que chama a atenção do leitor, ele vai querer ver o restante do trabalho. Muitas vezes você coloca a conclusão, você não vai perder o leitor. Porque ele já descobriu o que eu concluí. Não, mas às vezes ele quer saber como você chegou até isso. Ele vai querer saber sua metodologia, sua discussão, para você validar essas conclusões, né? O pressuposto é que o leitor não lerá o trabalho para saber o que o autor obteve, mas porque achou interessantes os achados, né? Então ele quer saber como que você chegou até aquilo ali.
E os métodos, né, é um dos tópicos mais difíceis de ser escrito, pois normalmente não é agradável de ser lido. Ele segue tópicos lógicos. Então, você tem que ter ali o sujeito da pesquisa, o delineamento do estudo, né? O que é o sujeito da pesquisa? O que você está pesquisando? Então, se a sua pesquisa ela foi comprovar que no alface vendido na feira existem alguns parasitas. Então, o sujeito da sua pesquisa é o alface vendido na feira, né? O delineamento do estudo, o que é o delineamento? Você vai fazer esse estudo aí do alface. Quantas coletas você vai fazer? Quantos dias da semana você vai lá buscar alface? Quantas repetições da análise você vai fazer, né? E os procedimentos específicos, que é que método você vai utilizar. Ah, professor, eu vou usar um método parasitológico, né, de Rugai, vou usar um método parasitológico de Faust. E aí você vai descrever lá o método que você utilizou. E a análise dos dados, como que você fez para analisar esses dados e validar esses dados aí para saber se existem diferenças estatísticas ou não entre os resultados aí que você obteve. E já nos resultados, né? Certifique-se de que concluiu apenas os resultados relevantes para a história que contará na discussão. Então, você não é obrigado a colocar todos os resultados que você encontrou durante os testes, você vai colocar os resultados interessantes apenas para a sua pesquisa, né? Há basicamente 5 formas de apresentar resultado: figura, tabela, texto, vídeo e arquivo de som. A gente fala que para os nossos trabalhos internos, né, os nossos TCC da vida aí, é interessante a gente apresentar na forma de texto, né, figura e tabela. Então, você precisa ter aí pelo menos uma figura, uma tabela e os textos, né? Na discussão, então na discussão você vai validar os dados, né? Embora seja a sessão que a maioria das pessoas encontra dificuldade para a redação, ela não é tão complicada assim não, tá? Ela representa exatamente defesa das suas conclusões, é só você defender até onde você chegou. É você explicar que você tinha um problema, que você aplicou uma hipótese com esses objetivos, que a sua metodologia está correta, e por isso está justificada a conclusão que você encontrou no seu trabalho, né? É só isso, expõe oralmente essa defesa, depois a escreva, e então melhora a redação. Uma forma, né, uma dica para fazer a discussão é você começar a discutir verbalmente, pode ser com alguém de sua casa, um colega, né? Defenda os seus resultados oralmente. E depois você escreve isso, coloca numa escrita mais científica e está feita a sua discussão. Você pode comparar também os resultados com outros autores que fizeram trabalhos parecidos. Então, alguém fez um trabalho bem parecido com o meu lá em São Paulo. Você pode comparar os resultados que essa pessoa encontrou com os seus resultados e justificar, né, discutir as coisas em comum, né, os resultados em comum que vocês encontraram, ou discutir o porquê que os resultados são diferentes aí entre os dois trabalhos. As conclusões, né, além do que já foi referido sobre conclusões no item acima, atente-se que aqui você não irá apresentar nada novo. A conclusão, gente, você não tem que ser uma novidade para o trabalho. Geralmente, o que você vai apresentar na conclusão, você já apresentou nos resultados e você já discutiu. Na conclusão, você só coloca ele menor, né? Irá apenas destacar as conclusões fundamentais, né, no item discussão. Então, você discutiu um monte de resultados que você encontrou, você concluiu várias coisas, e aí lá no item conclusão, você faz uma síntese das principais conclusões que você discutiu, das principais achados que você acha que vai validar aí seu trabalho e coloca lá, né? Não cabe também neste item ficar devagando sobre a importância econômica ou social do seu estudo, seus dados ou conclusões. Ninguém quer saber disso não, tá? Na conclusão é direto e reto. Limite-se às conclusões que têm embasamento nos dados que você coletou. Então, você vai colocar as conclusões que você discutiu. Citações, né? Aí eu tenho que ir um pouquinho para o meu lado mais Vinícius aí de fazer trabalho. Eu prefiro sempre aquela citação direta, que é essa aqui, ó. Lá no fim
da frase ou do parágrafo, você coloca entre parênteses lá o autor, né, de onde você se baseou para fazer aquela escrita ali. E vida que segue. Tem outras formas de fazer, coloca lá segundo, fulano de tal, mas fica ruim de ler, fica ruim, você tem que pensar em quem vai ler seu trabalho. Então é bom quando o negócio assim, ó, o que estava escrito está escrito e no final tá a citação lá e ponto final. Você acha que você vai ler um trabalho que você quer ficar lendo que segundo, fulano de tal, você não quer saber disso. O leitor ele quer ir direto ao ponto. Que eu já falei, né? E aqui por último eu deixei para vocês aí um esquema, né, para que vocês consigam aí se guiar, né, nos trabalhos que vocês forem publicar. Se tiverem dúvidas, sugestões, precisar de ajuda, entre em contato aí comigo, que eu vou estar aí sempre para ajudar vocês, tá? E aí, gente, vocês estão no último ano da faculdade, vocês podem ficar tranquilos, vocês estão no caminho certo, né? Um sonho não é o que você vê quando dorme, né? E sim aquilo que não te deixa dormir. Então, o que não está te deixando dormir, você pode ter certeza que é algo que, se você correr atrás, se você está preocupado com isso, você pode resolver, né? E estudar, produzir, fazer trabalho científico, ele é bom, ele ajuda a gente a construir os nossos sonhos. Não só para quem quer dar aula ou fazer mestrado, não, para todo o restante. Ah, professor, eu tenho uma clínica, eu tenho isso, tenho aquilo, eu não vou mexer com essa área de pesquisa, mas se você pesquisar o trabalho que você está fazendo aí, né, relacionado ao que você quer fazer depois da faculdade, e você conseguir publicar numa revista, isso significa que você aprendeu muito mais do que se você ficasse apenas atendendo pessoas ou fazendo aquele robozinho ali técnico, fazendo procedimento, fazendo procedimento, ou fazendo teste. É sempre bom a gente pesquisar, porque daí a gente sabe o que há de novo no mercado, a gente sabe o que há de novo para os nossos clientes, e a gente consegue, dessa forma, resolver e chegar nos nossos sonhos mais rápido, tá bom? Então, fiquem bem, essa é a nossa videozinho rápido aí para nossa primeira aula, primeira experiência aí nessa disciplina. Tá bom, galera? Eu vou parar aqui de compartilhar. Um abraço e fiquem bem.